Pois bem, hoje nós vamos falar sobre desligamento. E para começar a nossa atividade, eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam acompanhar comigo. Nós hoje vamos falar sobre desligamento. Tá, vamos lá. Agora sim, nós vamos falar hoje sobre desligamento, né? Primeira aula que nós vamos falar sobre desligamento, né? Então lá atrás eu passei para vocês, expliquei a vocês que o departamento pessoal ele é dividido em três áreas específicas, né? Ele é dividido em admissão, compensação e desligamento. A admissão cuida de toda a rotina de entrada de empregados numa empresa. Então, a admissão cuida de toda a rotina de entrada de empregado numa empresa. Compensação cuida da rotina de manutenção, permanência do empregado numa empresa. E desligamento cuida da saída do empregado numa empresa. Hoje, nós teremos, então, a nossa primeira aula sobre desligamento. Né? Desligamento, então, vai tratar sobre todo o procedimento de saída do empregado numa empresa. E a primeira coisa que nós precisamos entender é quais são as causas de desligamento. Por que motivos, né, a pessoa pode sair da empresa? Bem, as causas de desligamento são 5 causas de desligamento agrupadas em 3 categorias. Então, são 5 causas de desligamento agrupadas em 3 categorias. A rescisão de contrato de trabalho pode ocorrer nos seguintes casos. Primeira categoria, por iniciativa do empregado. Então, tem 2 causas aqui. O empregado pode pedir demissão e pode pedir rescisão indireta. Segunda categoria, iniciativa do empregador. Aí tem a terceira causa, por dispensa sem justa causa e por dispensa com justa causa. E a terceira categoria, rescisão por acordo mútuo. Iniciativa de ambos os casos, de iniciativa de empregado e empregador, e ambos podem pedir rescisão por acordo mútuo. Então, o que nós estamos vendo aqui? Que a pessoa pode se desligar do contrato de trabalho, pode encerrar o contrato de trabalho de 5 maneiras, agrupadas em 3 categorias. Então, a primeira categoria diz assim, iniciativa do empregado. Então, o empregado, se quiser sair da empresa, ele pode sair da empresa de 2 maneiras. Ou ele pede demissão, e aí ele faz uma carta de demissão, ou ele pede rescisão indireta. A rescisão indireta somente ocorre na esfera judicial. Para acontecer rescisão indireta, é necessário que o empregado entre com uma ação na justiça. E o cabimento da rescisão indireta ocorre apenas em situações em que o empregador esteja com justa causa. Ocorre apenas quando o empregador deixa de cumprir alguma norma contratual ou alguma norma legal. Por exemplo, quando o empregador deixa de recolher o INSS, deixa de pagar o fundo de garantia, deixa de pagar o salário, não paga férias, não paga 13º, quando ele deixa de fazer alguma coisa que é obrigação dele fazer, né, ele pode incorrer em rescisão indireta. Então, pedido de demissão, quando o empregado ele quer sair da empresa espontaneamente. Rescisão indireta é uma ação judicial onde o empregado aponta alguma falha da empresa e ele sai da empresa, mas recebe todas as verbas como se estivesse sendo dispensado. Essas 2 situações, né, pedido de demissão e rescisão indireta, é por iniciativa do empregado, quando ele, empregado, quer sair da empresa. Por iniciativa do empregador. Por iniciativa do empregador é quando a empresa, né, o empregador quer dispensar o empregado. E aí ele pode dispensar o empregado por justa causa ou sem justa causa. E a terceira categoria é quando ocorre rescisão por acordo mútuo. Então, essas são as 5 causas de desligamento. Pedido de demissão, rescisão indireta, dispensa sem justa causa, dispensa com justa causa e rescisão por acordo mútuo. Né? O contrato de trabalho, então, pode se encerrar em uma dessas 5 modalidades de desligamento, modalidades estas agrupadas em 3 categorias: iniciativa do empregado, iniciativa do empregador e iniciativa dos 2, de ambos os casos.
Agora vamos, então, começar falando sobre os procedimentos. Primeiro procedimento, é necessário comunicar o desligamento. Então, vamos voltar aqui. Imagine, então, que um empregado vá pedir demissão. Eu disse que ele tem que, primeiro, fazer a comunicação sobre o desligamento. Como que o empregado que pede demissão comunica o seu desligamento? Através de uma carta de demissão. E é importante destacar aqui que essa carta de demissão não pode ser digitada, não pode ser datilografada e nem utilizar um formulário pronto. A carta de demissão tem que ser preenchida de próprio punho, para que a pessoa saiba, exatamente aquilo que ela está escrevendo, para que no futuro o empregado não diga o seguinte: eu fiz essa carta de demissão aqui, eu assinei esse documento aí, mas nem sabia que era carta de demissão. Me deram um monte de papel para assinar, eu assinei. Né? Para que depois o empregado não utilize isso como argumento, a carta de demissão precisa ser preenchida, precisa ser feita de próprio punho. Então, a folha em branco, e aí ele vai e escreve de próprio punho. Do contrário, no futuro, pode ser alegado algum tipo de nulidade dessa carta de demissão. Assim, né, o empregado que está pedindo demissão comunica sobre o desligamento através de uma carta de demissão. Voltando aqui, temos também a rescisão indireta. Como que o empregado comunica sobre a rescisão indireta? Bem, eu disse que a rescisão indireta é uma ação judicial. Então, o empregador recebe comunicado de que o empregado está solicitando rescisão indireta quando ele é intimado dessa ação judicial. Então, o comunicado é através da ação judicial, através da intimação dessa ação judicial. Quando pede demissão, faz a carta de demissão. Quando o empregado solicita rescisão indireta, ele entra na justiça para solicitar rescisão indireta, né, alegando alguma falha do empregador, e isso ele vai ter que provar, evidentemente. E aí a justiça o judiciário vai intimar a empresa. Quando a empresa recebe essa intimação, ela está recebendo a comunicação sobre o desligamento por parte do empregado. Iniciativa do empregador, né, por dispensa sem justa causa. Então, tem uma carta chamada comunicado de dispensa, mas só agora essa carta quem faz é o empregador, não o empregado. Nessa carta, chamada comunicado de dispensa, o empregador informa que ele está dispensando um empregado e nesse informativo, né, ele vai dizer se o empregado vai cumprir aviso prévio ou não. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre aviso prévio. Mas ele faz uma carta, né, também. Só que aí, como é o empregador fazendo, não precisa ser manuscrita, pode ser digitada mesmo, né, porque o empregador detém de maiores recursos, então ele pode utilizar de forma digitada mesmo, né, que é o que acontece. Então, a dispensa ela pode ser sem justa causa, a dispensa pode ser sem justa causa ou com justa causa. E aí não importa se a dispensa vai ser sem justa causa ou se a dispensa vai ser com justa causa, é necessário que o empregador informe, comunique sobre o desligamento através de um comunicado, chamado comunicado de desligamento. E se for rescisão por acordo mútuo, é feito um contrato, né, em que ambas as partes assinam para poder rescindir o contrato de trabalho. Né? Então, nesse caso, nós temos aqui um contrato firmado entre empregado e empregador para pôr fim à relação de emprego. Mas lembre-se, é necessário que a parte que quer se desligar informe a outra dessa sua intenção de desligar através de alguma maneira, né? Através de um meio de comunicação, conforme nós já vimos aqui alguns. Nesse comunicado de desligamento, a parte que deu causa, né, pode ser por iniciativa do empregado, por iniciativa do empregador ou por iniciativa de ambos os casos, ambos os lados, a parte que deu causa precisa informar sobre o aviso prévio, se vai cumprir ou não o aviso prévio. E é sobre aviso prévio que nós vamos falar agora, né? Olha só o texto que fala sobre aviso prévio. De acordo com a CLT,
Consolidação das Leis de Trabalho e a Constituição de 1988, a parte que, sem justo motivo, quiser rescindir o contrato de trabalho, deverá avisar a outra de sua resolução com antecedência mínima de 30 dias. Então, o que é aviso prévio? É o aviso antecipado de que se quer encerrar o contrato de trabalho. Esse aviso antecipado, essa antecipação, é de, no mínimo, 30 dias. A falta de aviso prévio dá ao empregado o direito de perceber o salário relativo a esse período, bem como a integração deixa o seu tempo de serviço. Já a falta de aviso prévio por parte do empregado dá ao empregador o direito de descontar-lhe o referido período. Então, sobre aviso prévio, tem duas coisas que nós precisamos falar sobre ele, né, que é a duração do aviso prévio e com relação ao cumprimento. Em primeiro lugar, qual é a duração do aviso prévio? A duração mínima do aviso prévio é de 30 dias. Então, duração mínima do aviso prévio aqui, ó, mínimo de 30 dias. Não existe aviso prévio menor do que 30 dias. E o aviso prévio proporcional é de mais 3 dias por cada ano completo trabalhado. Então, o aviso prévio, ele é duração mínima de 30 dias e o aviso prévio proporcional é de mais 3 dias por cada ano completo trabalhado. Essa é a duração do aviso prévio. Não existe duração menor do que 30 dias. E pode ser maior, né? O mínimo são 30 dias e o máximo são 90 dias. Esse máximo está relacionado ao proporcional, que é de mais 3 dias por cada ano completo trabalhado. Vamos imaginar aqui, então... Deixa eu abrir aqui o Word. Vamos imaginar aqui, então, que eu tenha um empregado que trabalhou da seguinte maneira. O empregado ele foi... Deixa eu aumentar aqui. Acho que agora ficou melhor. O empregado, então, ele foi admitido. Vamos botar aqui, né? No dia 27, vou botar aqui 20 de fevereiro de 2018. Esse foi a data que ele foi admitido. E ele foi dispensado hoje, dia 27 de março de 2021. Vamos calcular o aviso prévio dele? Ó. Então, nós sabemos que o aviso prévio mínimo é de 30 dias. E o proporcional é de mais 3 dias por cada ano completo trabalhado. Então, nós vamos ver aqui, ó. Ele começou a trabalhar no dia 20 de fevereiro de 2018. Então, no dia 20 de fevereiro de 2019, ele fez 1 ano. No dia 20 de fevereiro de 2020, ele fez 2 anos. No dia 20 de fevereiro de 2021, ele fez 3 anos. Então, ele tem aqui, ó, 3 anos completos. Eu disse que por cada ano a pessoa adquire 3 dias, não é? Então, você tem 3 anos vezes 3 dias. Vai dar o resultado aqui de 9 dias. Então, o aviso prévio proporcional vai ser de 9 dias. Qual vai ser o aviso prévio total, então? O total vai ser 30, que é o aviso prévio mínimo, mais os 9 do aviso prévio proporcional. Total, 39 dias. Então, nesse exemplo aqui, a pessoa vai ter 39 dias de aviso prévio, mínimo e proporcional. Se a pessoa tiver mais tempo de casa, por exemplo, a pessoa foi contratada no ano de 2000. Quanto tempo a pessoa trabalhou? Então, ela trabalhou 11 anos, não foi? Então, nós temos aqui, ó, 11 não, 10 anos. Temos 10 anos aqui. Fevereiro de 2001, 2002, 2000, exatamente. A pessoa tem 10 anos de trabalho aqui, certo?
Foi dispensado hoje, mas foi contratado no dia 20 de fevereiro. Então, tem 10 anos de trabalho. Então, 10 anos vezes 3 dias, nós vamos ter aqui 30 dias. Só tirar aqui, é 10 vezes 3. Né? Só estou colocando aqui anos e dias para a gente facilitar o nosso entendimento. Mas 10 vezes 3 dá 30 dias. Então, a pessoa vai ter aqui, ó, desse segundo exemplo, 60 dias de aviso prévio. Então, aviso prévio aí contando o mínimo e o máximo, né? Contando o mínimo e o proporcional. Então, é isso que a gente precisa ter em mente em relação ao aviso prévio. Em relação à duração do aviso prévio, ele é de 30 dias, o aviso prévio mínimo, e o proporcional é mais 3 dias por cada ano completo trabalhado. Nesse caso, então, nós temos a duração do aviso prévio. Quanto ao cumprimento, o aviso prévio pode ser cumprido ou indenizado. O que é aviso prévio cumprido? Aviso prévio cumprido, a pessoa trabalha. E aviso prévio indenizado, ela não trabalha. Mas nas duas situações, o empregado recebe. Só uma situação é que o empregado não recebe aviso prévio, que é essa aqui. Ó. Olha só o que eu coloquei aqui no segundo parágrafo. Ó. A falta de aviso prévio dá ao empregado o direito de perceber o salário relativo a esse período, bem como a integração deixa seu tempo de serviço. Agora, olha só, vou até destacar aqui para que todo mundo possa ver o que eu quero enfatizar agora. Ó. Já a falta de aviso prévio por parte do empregado, ou seja, quando o empregado não cumpre o aviso prévio, dá ao empregador o direito de descontar o aviso prévio do referido período. Então, se o empregado não cumprir o aviso prévio, imagina que o empregado peça demissão e ele não cumpre o aviso prévio, é a única situação que ele não recebe. Na verdade, além de não receber, ainda será descontado o aviso prévio dele. Essa questão aí sobre verbas decisórias, eu vou falar um pouquinho melhor na semana que vem. Mas por hora eu quero que vocês entendam aqui o que acontece com o empregado quando ele pede demissão e não cumpre o aviso prévio. Ele, além de não receber, né, o aviso prévio, ele ainda tem o aviso prévio descontado da rescisão dele. Então, vamos lá. Então, quanto ao cumprimento, né, pode ser aviso prévio cumprido ou indenizado. Qual é a diferença? Aviso prévio, em ambas as situações, o empregado recebe o aviso prévio. A diferença é que o aviso prévio cumprido, a pessoa trabalha durante o aviso prévio. Tem 60 dias de aviso prévio. Se o aviso prévio for cumprido, vai trabalhar em 60 dias. Tem 33 dias de aviso prévio. Se o aviso prévio for cumprido, vai trabalhar durante esse período de aviso prévio. Agora, aviso prévio indenizado é quando a pessoa não trabalha durante o aviso prévio. E aí, né, nas duas situações, o empregado recebe. Então, aviso prévio, o empregado sempre vai receber, exceto quando ele pedir demissão e não cumprir o aviso prévio. Em todas as outras circunstâncias, o aviso prévio, o empregado vai receber. A diferença é que aviso prévio cumprido, trabalha e recebe, e aviso prévio indenizado, não trabalha, mas ainda assim recebe. Eu falei também sobre a realização de exame médico demissional. O empregado, quando ele é dispensado, da mesma forma como quando ele foi contratado, ele fez o exame médico admissional, quando ele é dispensado, ele também faz o exame médico demissional. E aí gera um atestado médico demissional, que é esse aqui, ó. Conforme vocês podem observar aí, né? A diferença de um para o outro está só aqui na marcação, tá vendo? Ao invés de vir marcado... Deixa eu só... Pronto. Agora vai ficar melhor para a gente... Vai ficar melhor para eu explicar aqui. Então, pronto aqui, ó. Ao invés de vir marcado admissional, como está marcado nesse, virá marcado aqui, ó, demissional. Isso aqui. Observe que é o mesmo formulário. A diferença é quando a pessoa é admitida, marca-se esse, e quando ela é dispensada, marca-se esse. Então, esse aqui é esse aqui é o exame médico demissional. Quando a pessoa ela é dispensada, é preciso entregar... Opa, vamos lá. Então, quando a pessoa é dispensada, é preciso fazer o exame médico demissional e gera um documento chamado atestado médico admissional.
Deixa eu voltar aqui. Baixa na CTPS e entrega dos documentos decisórios. Baixar na CTPS significa colocar a data em que a pessoa foi desligada. A data em que a pessoa foi desligada, a data de saída do empregado, é o último dia do aviso prévio, cumprido ou indenizado, porque o aviso prévio faz parte do contrato de trabalho. Então, a data de encerramento do contrato de trabalho é o último dia do aviso prévio. E quando eu falo aqui sobre baixa na CTPS, essa baixa na CTPS aqui, que está escrito aqui, eu me refiro a anotar a data de saída do empregado, né? A data qual foi o último dia trabalhado dele. Na verdade, é o último dia do aviso prévio cumprido ou indenizado. Então, tem que colocar aqui essa informação. Prazo para pagamento das verbas decisórias. Antes de eu falar sobre o prazo, vamos verificar aqui, antes de eu falar sobre o prazo, vamos verificar aqui sobre os documentos decisórios. Quais são os documentos que são entregues para o empregado quando ele é dispensado? Então, vamos ver aqui, ó. Quais são os documentos? O primeiro documento é o TRCT. TRCT é uma sigla que significa Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. Isso aqui é TRCT, né? TRCT é a rescisão, né, do empregado, né? O TRCT é uma espécie de recibo padronizado e obrigatório, aonde vai descrever tudo aquilo que o empregado vai receber, né, e tudo aquilo que está sendo descontado dele. Olha aqui, esse aqui que está na tela de vocês aí é um exemplo do TRCT. Então você pode observar que aqui em cima, né, vem os dados do empregador, mais embaixo nós temos os dados do empregado. Nós temos aqui o motivo do desligamento. Você pode observar aqui, está escrito aqui, ó, dispensa sem justa causa. É preciso informar aqui qual é o motivo do desligamento. Ó, dispensa sem justa causa. Aqui nós temos a descrição de tudo aquilo que o empregado vai receber. Né? Opa, deixa eu voltar. Aqui nós temos a descrição dos descontos. Então, nós temos aqui o valor bruto, o valor de desconto e aqui o valor líquido. Isso aqui é o TRCT. É um documento obrigatório que toda empresa possui. 2. Guia para saque do FGTS, denominada chave de conectividade. Está aqui, ó. Essa aqui é a chave de conectividade. Ninguém que vá sacar o FGTS consegue fazê-lo sem esse documento aqui, chamado chave de conectividade, conforme vocês podem ver aí na tela de vocês. Essa chave de conectividade é o documento hábil que permite com que o empregado consiga sacar o FGTS. Sem essa chave de conectividade, ele não consegue sacar o FGTS. É um documento obrigatório também. O outro documento, número 3 aqui, ó, guia para saque do seguro-desemprego, denominado guias CD e SD, que são essas duas aí que vocês estão vendo, né? A guia CD e a guia SD, CD comunicado e dispensa, SD seguro-desemprego, são as guias utilizadas para poder dar entrada no seguro-desemprego. São documentos obrigatórios também que têm que ser fornecidos pela empresa ao empregador. Sem eles é impossível dar entrada no seguro-desemprego. E no final, atestado médico demissional. Eu já falei sobre atestado médico demissional, que são esses aqui. Esses são os documentos que uma empresa precisa fornecer para que o empregado possa ser dispensado. Nós estamos aqui no item 4, né? Baixa da CTPS e entrega dos documentos. Prazo para pagamento das verbas decisórias. O prazo para o pagamento das verbas decisórias são de 10 dias, contados do último dia de trabalho. Então, o último dia que a pessoa trabalhou, a empresa tem que pagar as verbas decisórias em 10 dias. Se passar desses 10 dias, o item 6, ó, multa pelo atraso no pagamento das verbas decisórias. Caso uma empresa ultrapasse desses 10 dias, ela paga uma multa por ter ultrapassado. Multa para o empregado que recebe essa multa. Vamos supor que a empresa pagou as verbas decisórias em 30 dias depois, 15 dias depois, 20 dias depois, não pagou as verbas decisórias. Aí o empregado tem direito de receber uma multa
a multa é de um salário, é o valor de um salário. Vamos supor que o empregado tenha, o salário dele seja R$2.000. A multa vai ser de R$2.000. Se o salário dele é R$1.000, a multa vai ser de R$1.000. Não é por dia, não, tá? A multa é um valor único. Né? O empregado tem direito de receber a multa correspondente a um mês de salário, se as verbas decisórias forem pagas após esse período de 10 dias instituído pela lei como período para se pagar as verbas decisórias. Então, aqui nós já falamos sobre os documentos. E na próxima semana nós vamos falar sobre verbas rescisórias. Bem, pessoal, hoje então nós falamos sobre desligamento, falamos sobre as 5 causas de desligamento, agrupadas em 3 categorias. Falamos também sobre os documentos que têm que ser entregues para que alguém seja dispensado, seja desligado. Falamos também sobre o procedimento realizado para a realização. O procedimento tem que ser cumprido para a realização do desligamento. Apresentei para vocês também os documentos. E eu vou abrir essa parte final aqui, eu tenho ainda 4 minutos de link, eu vou abrir essa parte final aqui para perguntas. Né? Se alguém tiver alguma pergunta, você pode utilizar lá aquele balãozinho de bate-papo que tem no aplicativo. Então é só você colocar lá a sua pergunta que eu respondo a pergunta que você tiver. Tá bom? Eu vou interromper aqui a gravação.